Pois é, vamos chamar então o nosso convidado já, né? Já tá aqui esperando já faz tempo, Sim. né? Não é isso? Vamos chamar ele então. Agora vem aí, Gustavo Capô de Ferro. Aê, Gustavo! Ele é mentor financeiro formado em gestão empresarial pela FGV. Olha aí. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Bem-vindo, amigão. Valeu. Obrigado, viu? Vai ensinar a gente a enriquecer, cara. Aê! Estar aqui. Você tava louco pra saber como ficar rico, você não tem ideia. Pronto, até hoje. E aí, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Bom demais. É verdade, não é demagogia, não. Eu escuto vocês pra caramba. Oh, legal, cara. Tô escutando todos até agora. Dou várias risadas aqui. Obrigado. A gente agradece Legal. de coração Valeu. mesmo. Mas só Prazer mesmo escutando, tá aqui. assistindo, não? Eu tenho... É porque eu ligo no YouTube, mas eu fico trabalhando, né? Ah, então sim. eu fico só no áudio. Só no áudio. Mas aí de vez em quando tem uma piada e tal, eu quero ver a cara das pessoas, de Legal. vocês, aí eu volto lá pro YouTube. E estamos no Spotify também. A experiência é bem diferente, né? Você até comentou em um dos podcasts, É né? diferente, Quando sim. você não tá vendo, você acha que você liga o imaginário e tal, né? A sensação é diferente de só ouvir. Que Verdade. legal, Total. cara. Eu Bacana. dou várias risadas aqui. Valeu. Oh, legal, obrigado mesmo. Satisfação. Obrigado por assistir a gente. E já tá inscrito lá, né? Já, ô. Olha que sininho. beleza. E pra quem não se inscreveu, pessoal, vamos lá. Se inscreva, dá aquele likezinho se você gostou, ative o sininho, comentem. Isso é muito importante pra nós. Tô sempre aqui pedindo, porque faz parte do nosso programa. Tá bom, pessoal? Obrigado mesmo, viu? É isso aí, Will. E aí, temos perguntas para o nosso garoto? Com certeza! Pois Posso não. começar com uma aqui? Bora. Negócio seguinte, meu querido. Guga, há sempre a dúvida, por exemplo, um casal recém-casado, eles sempre pensam, até um pouquinho antes de casar, comprar casa, financiar um imóvel ou alugar um imóvel. Essa é uma dúvida que muitos casais têm. O que você diria sobre isso, a parte financeira? Sobre a Vamos parte lá. financeira. O que você falaria sobre isso, amigo? Você já começou com casca grossa já, hein, mano? É, uma... Essa Polêmica, né? Essa aqui tem... E o aqui pessoal não tem sai na nada... faca com esse aqui assunto aí. não é nada combinado, é tudo assim mesmo, é bate pronto. Desse jeito. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue explicar isso aqui. A melhor resposta para isso é depende. Depende da sua... Vamos lá. Primeiro, estamos falando apenas do aspecto financeiro, né? Porque Sem emoção. Tem outras questões, né, envolvidas, mas vamos falar apenas do ponto de vista financeiro. Depende da sua disciplina de guardar o dinheiro. Para dar um exemplo bem fácil, assim, imagina que você vai comprar um imóvel de R$200 mil, né? E você vai financiar esse imóvel em 20, 30 anos lá na Caixa, você vai pagar no final desse período mais do que 2 imóveis, você vai pagar mais que 400 mil. E a parcela desse financiamento vai ficar em torno de R$2 mil. Claro, tem os métodos lá, o método saque, tem algumas formas de calcular, mas só pra gente exemplificar, se você fosse financiar esse imóvel, você ia pagar uma parcela de 2 mil. Se você fosse alugar esse mesmo imóvel, você ia pagar 1.000 apenas de parcela. Porque o valor do aluguel ele é mais ou menos, em média, 0,5% do valor do imóvel. Isso significa, se você tem os 2 mil para fazer o financiamento, você tem 1.000 para pagar o aluguel e sobra 1.000 na sua mão. E aí que vem a questão, por que depende? Porque se você tiver a disciplina de guardar esses 1.000 de diferença e aplicar esse dinheiro, antes dos 30 anos você tem dinheiro para quitar para comprar esse imóvel que você está morando. E, quer dizer, quando chegar em 30 anos você tem muito mais dinheiro do que o valor do imóvel. Agora, se você não tem essa disciplina, você é daquele tipo de pessoa que fala, cara, se eu não tiver um boleto para pagar, eu não vou conseguir guardar esse dinheiro. Aí a melhor coisa a fazer é você financiar. Por quê? Porque senão vai passar 30 anos, você vai estar morando numa casa que não é sua, não vai ter patrimônio nenhum e também não vai ter guardado dinheiro, né? Olha, uma boa dica, hein? E tem o risco também de você não conseguir pagar, né? Você faz esse compromisso, aí você não consegue pagar o imóvel, aí você tem o risco de perder o imóvel também, né? Você fala financiar e não conseguir pagar? Não conseguir pagar. Tem esse risco Tem, também. tem. Né? É que o lance Tem do que caber no financiar tem a entrada também, né? Tem que contar entrada, com isso também, tem né? uma entrada. Que não é só ou aluga ou financia e vamos pagar parcela, né? O financiamento exige uma boa entrada, né? E tem toda uma simulação, né? Eles não permitem que a parcela do imóvel seja mais do que 30% da sua renda.
Então, se você não conseguir, nesse valor de financiamento, pagar uma parte grande do imóvel por conta da sua renda atual, você vai precisar integralizar, vai precisar dar essa entrada para conseguir. Aí se você não tem nem a renda e nem a entrada, aí você não consegue fazer nada. Agora, você tocou num assunto interessante, porque você fez uma comparação de 1.000 e 2.000, mas o aluguel hoje, ele, se brincar, ele passa o valor da parcela que você vai financiar. Hoje qualquer casa aí é 2,5, 3. Sim, mas eu acho que... Você financia, hoje paga uma parcela de 2 e pouco, às vezes o aluguel é mais caro do que a parcela. A gente faz uma conta, depende do lugar, né? Em grandes centros a gente faz uma conta que o valor do imóvel é mais ou menos 0,3 do valor do imóvel. 0,3%, né? Então se o imóvel custasse 200 mil, 0,3 seria R$600. Certo. Só que em grandes centros, né? Quer dizer, um lugar que você tem vários opções, imóveis né? Disponíveis. Um lugar como o lugar que a gente vive, essa média é mais alta. Então, normalmente a gente usa para fazer a conta 0,5% do valor do imóvel. Então, um imóvel que vale aí na faixa de R$200 mil vai estar custando de aluguel R$1.000 por mês, mais ou menos. 200 mil o valor do imóvel, R$1.000 por mês, mais ou menos. São as referências que a gente usa. O cálculo do financiamento, aí depende muito, porque entram várias coisas na conta, né? Eles avaliam o seu score, eles avaliam uma série de coisas lá no banco, aí tem que simular mesmo. Mas uma coisa financiar, você vai pagar muito mais do que o valor do bem, né? 2, às vezes 3 vezes o valor do bem. Mas aí não tem aquele lance de você falar assim, mas aí eu tô pagando o aluguel e é um dinheiro jogado fora, que é o que todo mundo fala. Você deve estar cansado de ouvir isso, Não, né? é isso que eu disse. Se você não tem essa disciplina de guardar a diferença, você vai estar dando um dinheiro para o dono do imóvel, algo que não é seu, vai passar esse tempo, você vai continuar sem nada. Mas se você tem essa disciplina de guardar, você consegue fazer esse dinheiro multiplicar de forma que você consegue quitar esse imóvel muito antes desses 20 ou 30 anos. Eu acho esse raciocínio, pra mim é o lógico, né? Porque se você consegue guardar, você vai ter ali um dinheiro líquido, né? Apareceu alguma oportunidade, alguma coisa, porque sempre aparece, né? Às vezes um amigo vendendo um carro mais barato, sim, alguma coisa, você consegue multiplicar muito mais rápido. Isso que você falou. No mercado financeiro tem uma máxima que é cash is king. Quem tem dinheiro reina, dá as cartas, né? Sim. Então, se você tem grana líquida, você pode aproveitar uma série de oportunidades que aparecem. E um assunto também bastante relevante e bem parecido com essa bomba que vocês já atacaram no começo é a questão da previdência privada, né? Muita gente fala, e aí, Gustavo, no Brasil, no jeito que não dá para depender do INSS e tal, vou fazer uma previdência privada, vale a pena? Aí a resposta é a mesma coisa, depende. Se você tem a capacidade, a qualificação para gerir os seus investimentos, a disciplina de guardar a grana, você consegue multiplicar o seu dinheiro muito mais do que deixar numa previdência privada. Se você não tem a disciplina de guardar, melhor fazer a previdência, porque vai ter um boleto lá, vai descontar da sua conta e pelo menos quando vencer o prazo você tem a grana lá. Então, o que fica aqui a dica, né, a conclusão? Cara, se discipline para guardar o dinheiro, porque isso vai fazer toda a diferença. Invista também em educação financeira, né? Porque você consegue, nesses 30 anos que você falou que você poderia demorar para conseguir adquirir um imóvel de forma à vista, pode reduzir aí para 15. Muito. É menos. Né? Quanto mais você conhece o mercado financeiro, os produtos financeiros, mais você tem capacidade de aumentar a sua rentabilidade, né? Porque o que é uma coisa arriscada? Uma coisa arriscada é uma coisa que você não conhece, né? Arriscado pra mim é sentar no lugar do Will ali e tentar mexer naqueles botões ali, né? Dar uma aula, hoje pra mim já não é tão arriscado. Só enganação. Já tem alguns anos fazendo isso. Então, à medida que você vai entrando no mercado, você vai botando dinheiro nas coisas, você vai experimentando, vai deixando de ser uma coisa tão distante, vai passando a ser mais simples e vai ficando não tão arriscado. Sim. E aí, quanto mais você conhece o mercado financeiro, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue rentabilizar o seu patrimônio. Menos medo você vai ter, né? Também. Que a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Verdade. É verdade. Inclusive, por exemplo, gostaria que você explicasse também um pouco para nós, Gustavo, sobre criptomoedas. Pois não. O que você tem a dizer sobre criptomoedas? Elas são, assim, confiáveis? Pessoa que não tem muito dinheiro sobrando, tem só um pouco.
É seguro comprar criptomoeda hoje em dia? Show. Então vamos lá, vamos pegar do começo aqui. No mundo dos investimentos, a gente tem dois tipos básicos de investimento. Todos os ativos financeiros são divididos em duas grandes famílias: renda fixa e renda variável. Renda fixa é aquela que, quando você faz o investimento, você já sabe quanto que você vai receber. Ou, se ela for pós-fixada, você já sabe em cima de qual percentual você vai ser remunerado. A renda variável não. A renda variável, ela é variável. Depende de um monte de coisa, né? Do mercado, do preço das coisas. Depende do ativo que você está comprando de renda variável. Mas também é na renda variável que a gente pode ganhar, tem a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, né? Renda fixa você vai ganhar, colocar em dados de hoje aí no Brasil, você vai ganhar, sei lá, 15% ao ano numa aplicação de renda fixa. Renda variável você pode ganhar 100, 200, 300% ao ano. Se você tradar, como o Luizinho, né? Se você comprar e vender ações e tal. Então você pode ganhar muito mais. E o que é interessante das criptomoedas? Elas são muito voláteis, né? Então o preço dela muda muito rapidamente. Então, se você está tradando, né? Se você está comprando e vendendo moeda, e você faz isso, os movimentos, você acerta os movimentos, você compra na baixa e vende na alta, como ele tem uma alta volatilidade, você consegue fazer muito dinheiro por causa desse movimento do mercado, né? Essa é uma forma de encarar. A outra forma são os holders, né? Que é quem compra e segura os ativos. E aí tem muita crítica também, do mesmo jeito que eu falei da questão do alugar ou financiar, tem uma galera que sai na mão por causa das criptomoedas, assim. Alguns economistas acham que é uma palhaçada, que criptomoedas não tem fundamento, não tem nada por trás, não tem uma instituição, não tem nada para você analisar. Porque quando você analisa uma empresa para comprar uma ação, você olha para a gestão, você olha para os produtos, você olha para os ativos que a empresa tem. Criptomoeda você não tem nada para olhar. Você tem conjecturas de que Quanto tá valendo uma cripto? Quanto tá valendo? Depende. Recentemente aí o Bitcoin, que é o principal, tava em torno de 100 mil reais um Bitcoin. 100 mil? 100 mil reais. Já chegou a bater o ano passado 260 mil, eu acho, uma coisa assim. Tem a outra Ethereum também. Ethereum. É uma bastante forte. Atualmente acho que tá custando em torno de 16 mil. Eu tô meio por fora porque eu não, desde o começo do mês passado que eu não mexo nos meus investimentos de renda variável. Um Bitcoin hoje tá valendo 100 mil reais. Mais até, 100 e poucos mil. Um Bitcoin. Mas assim, as pessoas ninguém compra um Bitcoin, a gente compra frações, né? Você compra 0,000 alguma coisa de um Bitcoin. Mas então, é uma boa, assim, é um bom investimento para você diversificar a sua carteira, né? Coloca um pouquinho de dinheiro lá, porque se você ganhar, você vai ganhar bastante, mas se perder também não perde tanto. O que eu aconselho as pessoas a fazerem? Colocar uma parte pequena do seu capital lá, sei lá, no máximo, sei lá, 10, 15%, dependendo de quanto risco você está disposto a tomar, né? Numa carteira de investimentos, a gente sempre adequa ela ao perfil do investidor. Se o cara é mais conservador, uma parte muito maior do capital dele vai estar em renda fixa. Se o cara é mais vida louca, uma parte maior do capital dele vai estar em renda variável. E desse capital de renda variável, uma pequena porcentagem eu colocaria, e é o que eu faço na minha carteira, eu coloco em criptomoedas. Então, por exemplo, você falou aí do cara que paga aluguel ou a parcela, né? A gente exemplificou como sobrando R$1.000. Esses R$1.000, eu quero investir esses 1.000, mas não quero correr nenhum risco. Show. Certo? Sim. Que ao longo do ano são 12 mil. Aonde que eu coloco esse dinheiro? Você pode colocar ele no Tesouro Selic. É uma aplicação que o governo te dá o direito de emprestar dinheiro para ele. E tem 3 papéis: o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o que a gente usa para fazer poupança de segurança, né? Que a gente deixa o dinheiro lá aplicado e ele vai sempre acompanhando, dia a dia ele rentabiliza, você pode sacar ele quando você quiser. Mas essa aplicação que você falou de mais ou menos 12% ao ano não é o Tesouro Selic, não. Seria o Tesouro Pré-fixado ou o Tesouro IPCA, que rendem um pouquinho mais do que o Tesouro Selic. Não, digo assim, 12 mil no caso, eu economizando 1.000 todo mês, tá. Ao longo de um ano eu tenho 12 mil reais. Então vamos dizer que ao longo desse ano, aonde eu vou pôr esses R$1.000 todo mês? Entendi. Aonde que compensa? Se você não quiser correr risco nenhum, você pode procurar qualquer aplicação de renda fixa. Dizer que não tem risco nenhum não é bem isso, né? Tem alguns riscos, mas são muito poucos. É o risco da instituição quebrar,
né? É o risco bem pouco prováveis de acontecer esse tipo de coisa. E tem até um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito que segura esses investimentos de renda fixa aí. Mas basicamente CDBs, LCs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, são todos ativos de renda fixa, onde você pode colocar o seu dinheiro lá e ele Sem vai medo. render sem medo, ele vai render Então, aquele valor tenho combinado. Qual que é o uma valor, só para terminar, qual que é o maior rendimento sem risco nenhum? Cara, hoje a gente tem aplicações pré-fixadas aí, porque o melhor investimento sempre vai depender de como é que tá a taxa de juros do país no momento, né? Como a gente tá com uma Selic alta, é hora de comprar pré-fixado, porque daqui a alguns anos a Selic deve cair e aí você fixou a sua aplicação num valor alto, que é como está a Selic hoje. Então hoje você encontra aí aplicações pré-fixadas de 12%, 13% ao ano. Isso é um pouquinho mais de 1% ao mês. Isso é bom. É bom. Isso é bom. A poupança tá o quê? 0,5%? 0,5%. 0,5%. Tá, Então 6% ao descarta ano, a mais ou poupança, vai para esse... Poupança caminho. não é... A gente brinca que poupança não é não investimento. é. Poupança perde A para inflação. inflação come tudo, né? Exatamente. Então, eu tenho uma dúvida nessa questão de renda fixa. Existe um prazo, né? Eu Sim. vejo que tem prazo de 3 anos, tem uns que tem até 10 anos, né? Uhum. E para ter esse rendimento de 13% ao ano e tal, eu teria que deixar o dinheiro e não tirar ele. Sim. Né? Existem... Quando você compra um desses produtos, é como se você assinasse um contrato com essa instituição, seja um Certo. banco, seja... Você pode estar emprestando dinheiro para uma empresa, que chama-se debenture. Você faz um contrato com ela dizendo, olha, eu vou deixar o meu dinheiro na sua mão até a data tal. Se você quebrar esse contrato, você tiver que sacar esse dinheiro antes, aí depende do contrato, né? Tem ativos que ele simplesmente não deixa você sacar o dinheiro antes da hora e tem ativos que ele deixa com uma singela multa. Então você saca menos dinheiro do que o que você colocou. Por isso que é sempre importante, o primeiro passo do investidor é ter uma poupança de segurança. Um dinheiro que é o seu cash para você, se precisar, qualquer dor de barriga que der, você precisar usar, você usa daquele dinheiro. E aí o dinheiro da sua carteira de investimento mesmo, que você vai rentabilizar, aí esse dinheiro você aplica nessas aplicações que vão prender o seu dinheiro, porque você sabe que você não vai precisar desse dinheiro Vai mesmo. deixar lá e não vai tirar. Exatamente. Mas nem o lucro que eu vou ter, esse lucro eu vou ter só depois, vamos dizer, eu fiz de 3 anos. Só depois de 3 anos que eu vou poder pegar esse dinheiro sem pagar multa. Sim, Esse lucro que eu, Isso, que eu tive. depende um pouquinho da aplicação. Tem aplicações que você consegue sacar e a multa é um pouco baixa, mas acho que você está querendo dizer o seguinte, se esses juros eles já são acrescidos ao seu mês, saldo lá da corretora, sim. ele é acrescido... assim, depende também. Tem alguns que pagam os tickets semestrais e tal, mas via de regra, em geral, ele vai acrescendo no seu saldo mensalmente. Você vai ver nesse dinheiro crescer no saldo da corretora. Entendi. Mas aí se eu sacar esse lucro, eu vou ter que pagar a multa. Não tem como você sacar o lucro, né? Você resgata a aplicação como um todo. Você vai sacar o dinheiro que você colocou mais o lucro. Aí que eu tô falando, depende do contrato. Tem ativos que vão deixar você sacar, só que vão te cobrar uma taxinha, uma multa, e possivelmente você saca menos do que você colocou, né? Entendi. E tem ativos que realmente não deixam você sacar. Você não vai poder mexer naquele dinheiro até a data do vencimento. Entendi. Depende de cada ativo. Então eu tenho que deixar lá até o final do prazo que eu estipulei lá. Sim, é o mais certo a fazer. Se você quiser rentabilizar o seu dinheiro bem, eu tenho que fazer isso. melhor coisa a fazer é essa. Legal. Ô, Gustavão, não é aconselhável a pessoa ter somente um tipo de renda, né? É verdade. Porque quem tem um não tem nenhum, né, Will? Então, A pandemia mostrou isso quem muito tem pra não nós. tem nada, né? Exatamente. A pandemia mostrou isso muito pra nós, né? Se a gente depender de uma fonte apenas e essa fonte secar, a gente fica sem... Mesmo que você tenha uma poupança de segurança, né? Você vai ter que correr, dar um jeito. Então, o que é mais inteligente, mais seguro a fazer? Cara, ter 3, 4 fontes de renda. Se você puder ter uma casa de aluguel, vamos brincar, né? O cara de investimento não vai falar de casa de aluguel, vai falar de fundo de investimento imobiliário, que rende mais que o aluguel. Mas tem uma fonte de renda passiva, que independente do que acontecer, vai cair lá na sua conta. Então, sei lá, você tem uma profissão principal, mas você faz alguma coisa bem. Por exemplo, em algum momento da minha vida eu dei aula de batera, dei aula de inglês, então era ali um second job que eu tinha, né? Um trabalho que eu fazia uma grana extra e tal.
Hoje eu tenho algumas fontes de renda e eu sempre aconselho as pessoas a buscar por mais fontes de renda para ficar mais seguro, né? Legal. Sim. Faz sentido ou não? Você também é daqueles total, que acha lógico. que quanto menos trabalha, mais ganha? Cara, eu sempre falo pros meus mentoreados que existe um ciclo virtuoso que quando você atinge a sua... Eu não vou dizer a sua independência financeira. Independência financeira é quando você chega num volume tal de dinheiro que a rentabilidade daquela grana no mês paga suas contas, assim. Eu acho que isso não é pra todo mundo, nem todo mundo vai conseguir chegar nesse patamar. Mas quando você tem liberdade financeira, isso é, você já tem uma série de fontes de renda, você já tem uma grana caindo na sua conta, de modo que você pode dar uma pisada no freio, você pode meio que escolher os clientes que você tem, você não precisa se matar de trabalhar, você já tá mais tranquilo. Cara, só essa postura de dizer eu não preciso pegar qualquer trabalho que me aparecer, já mostra uma outra linguagem para o mundo, assim, sabe? E a galera já você começa a selecionar. Quando você seleciona, vai ter gente que vai querer te contratar e não vai ter grana para pagar o seu preço. E aí isso gera um círculo virtuoso, onde você escolhe os seus clientes e você é escolhido pelos que pagam melhor e valorizam o que você faz. Eu sempre falo Que isso. ótimo, Legal. hein? Vamos Ótimo. para Miami essa semana? Fazer Bora. umas comprinhas lá? Certeza. Compensa, hein? Do que Gustavo, comprar aqui. pensa comigo. Imagina um jovem de 25 anos, de 30 anos, acabou de sair da faculdade, tá solteiro ainda, o cara quer se dar bem na vida. Quanto você acha que esse cara tem que guardar por mês? E quanto tempo ele tem que guardar pro cara chegar no seu primeiro R$1 milhão? O que Legal. ele tem que fazer? Bom, tem várias coisas envolvidas nessa resposta, mas basicamente ele precisa ter constância, ele precisa guardar todo mês, ele precisa ganhar um pouco mais do que ele gasta para poder guardar, né? E aí quanto ele deve guardar? Cara, quanto mais melhor, né? Tem umas referências que são assim, ganhei lá a minha grana, meu salário, eu vou guardar 20% e 10% para viagem de fim de ano. Tem algumas referências desse tipo. Mas assim, só para fazer uma conta estimada, hoje se você começar do zero e guardar R$500 por mês, e aplicar isso em renda fixa, né? Em coisa de 27 anos, assim, mais ou menos, você atinge R$1 milhão, né? R$500 por mês? R$500 por mês. A dica aí, galera. Aplicando num sistema De renda seguro, fixa. seguro. Renda Garantido, fixa. Aí quais são as dicas para você potencializar esse negócio, né? Quer dizer, se a gente tá falando desse delta, que é a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto, se eu aumento esse delta, eu vou encurtar esse tempo, né? Então o que a gente recomenda para essas pessoas que querem ficar muito ricas muito logo? Pirâmide? Não, a gente aconselha eles a empreender, cara. Porque qualquer ativo financeiro hoje você vai comprar, você vai tradear, você vai ganhar o quê? Vai 20%, 30%. Se você empreender, cara, comprar uma garrafa de água a R$2 e vender a R$5 num dia quente, você multiplicou por 2,5 o dinheiro aplicado, né? Então, empreender é um jeito... o melhor jeito até hoje de fazer grana. Então esse cara que quer ficar milionário rápido, ele tem que guardar grana todo mês, constantemente, né? Baixar os custos dele, o custo de vida, mas empreender é um ótimo caminho também para ele poder guardar mais. Então, Bacana. a gente tá falando aqui, vamos dizer, de quem tem a possibilidade de guardar R$500 e quem não tem. E quer, por exemplo, porque a gente tá falando aí de uma parcela da sociedade aí que, se brincar, 80% da galera ganha menos do que gasta. Uhum. Isso é inevitável, né? Com os preços, inflação, aluguel, ainda mais tudo hoje, absurdo. O salário já faz 35 anos que não muda. E aí eu queria saber o seguinte, esse cara que vive desse sonho de um dia ter um pouco mais, mas ele não consegue porque o mercado não deixa. Uhum. Qual é o meio mais criativo para que ele possa fazer algum jeito de conseguir alguma coisa a mais? Cara, eu acho que ele precisa primeiro fazer um raio-x assim, das finanças dele, né? Ver o que tá acontecendo. Se você vai ver a maioria dos brasileiros, o que eles fazem? Eles fazem um monte de compra no cartão ou no boleto, ou seja lá o que for, parcelado. E aí ele começa o mês pagando 20, 30, 40% do salário dele vai para coisas que ele já pagou. Isso é uma cultura nossa do brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, você fala de pagar as coisas dividido, eles não sabem o que é isso, né? Uma coisa que a gente criou aqui na nossa cultura. Então eu acho que o cara ele precisa olhar para as contas dele, né? Eu sempre falo,
anote todos os seus gastos por pelo menos 30 dias para ver o que está acontecendo, né? E entender se de fato é isso. Quer dizer, eu tô comprando para desfrutar de coisas e vou ficar pagando depois, então deixa eu dar uma segurada, vou ficar uns meses sem comprar nada. Assim, é um longo trabalho, porque imagina, você tem, sei lá, 30, 40 anos, você que tá me ouvindo aí, a vida inteira você talvez pensou dinheiro de uma forma muito diferente, é complicado agora, né? Não é um trabalho simples de repensar dinheiro, né? Começar a tentar guardar um pouquinho por mês e tal, mas acho que o caminho é esse, é olhar para todas as contas, para onde o dinheiro tá indo, tentar enxugar o que dá e tentar aumentar as fontes de renda, né? E esse aumentar, você fala no serviço informal mesmo. Cara, seria, né? Que nem você deu o exemplo da água aí, o cara se reinventar, né? Não ficar só no trampo, Eu né? sempre brinco assim, cara, que com certeza tem alguma coisa que você faz bem e que você gosta de fazer. O nosso propósito de vida é uma mistura do que você gosta de fazer, o que você faz bem e também o que podem pagar pra você fazer. Então, de repente, você que tá me ouvindo aí, todo mundo elogia o seu bolo, né? Faz um bolo de pote e taca, vai pro centro da cidade lá vender. Vai com 50 potes pra você ver se você não volta com 600 conto na mão, sei lá quantos, né? Então é isso, é tentar ver... Como eu te falei, quando eu morei na Alemanha em 2016, eu voltei pro Brasil quebrado, porque eu gastei todo o dinheiro que eu tinha pra tentar ficar tentando fazer a minha vida lá. E aí eu falei, faz sentido eu ficar até o último segundo aqui e chegar no Brasil eu me viro lá. Eu tenho família, qualquer coisa eu fico devendo pra minha família e tal. Então quando eu cheguei aqui, eu me vi numa situação assim de não saber o que fazer, porque eu trabalhava como engenheiro, voltei e não conseguia trabalho, aí eu fui buscar as coisas que eu sabia fazer pra fazer dinheiro. Então eu falava inglês, eu fui dar aula de inglês. Eu sou faixa preta de taekwondo, né? Fui dar aula de taekwondo. Eu sei tocar batera, eu fui dar aula de batera. Eu dei aula de reforço de inglês, de física pra colegial. Então eram as coisas que eu tinha na minha mão, de dons e talentos que eu usei pra fazer grana. Bom brilho, hein? E consequentemente, se você faz isso bem, né? As pessoas te remuneram, né? Sim. E aí hoje o que acontece? Hoje eu não preciso mais dar aula de inglês. Aí o que acontece? As pessoas vêm pedir pra eu dar aula de inglês. Aí se eu fosse dar aula de inglês, eu ia cobrar muito mais caro que qualquer professor. Porque não compensa mais. A minha hora de mentoria é muito maior. É o ciclo virtuoso que eu falei pra vocês, né? Aí entra o lance do cara se valorizar também, né? Exato. Tá dentro de uma outra cadeia já, né? Exatamente. Essa mentoria Legal, que você mencionou agora, Gustavo, por exemplo, o cara tá com uma dúvida no que onde vai investir. Aí ele liga pra você, ele telefona pra você e te pergunta, é mais ou menos assim? Sim, eu tenho um programa de mentoria completo, assim, que eu vou desde do mais básico, explicando passo a passo pra ele. Aí tem um curso na Hotmart que você pode comprar só o curso. E nessa mentoria estruturada, eu uso o curso. Então o cara assiste o módulo do curso e a gente conversa na semana seguinte sobre aquele módulo do curso para o cara tentar colocar em prática e tal. Então esse curso e essa mentoria em cima desse curso, ela tem praticamente 4 módulos só para falar mentalidade, cara. Como que eu penso o dinheiro, porque tudo começa na forma que você pensa e encara as coisas, né? Então tem essa mentoria estruturadinha, assim, que eu vou desde o comecinho até explico cada um dos ativos financeiros e tal. E tem uma mentoria que é por hora, né? Que às vezes você tem uma dúvida mais pontual, que nem atendi um casal esses dias, eles querem se casar e agora eles vão precisar comprar o carro. E aí, financia o carro ou compra? Ou aluga. A gente fez a conta, ou aluga, exatamente. Né? É uma opção também. Tem que fazer a conta pra ver. E aí a gente faz isso na mentoria e aí é o valor por hora. Que resultado que você Legal. teve aí nessa conta? Então, nesse caso, a pergunta era financiar a diferença do valor ou sacar o dinheiro da aplicação e quitar, né? Não tava na conta alugar Sim. o carro. E aí, que conta que a gente fez? O que é mais caro? O que tá dando mais lucro? Deixar o dinheiro aplicado, que tava rendendo menos de 1% ao mês, ou financiar um carro e pagar 3,5% ao mês de juros, né? A resposta vale a pena você sacar o dinheiro e pagar. Pagar à vista. Pagar à vista, né? Porque senão você tá ganhando 1% nesse dinheiro e tá perdendo 3,5% no financiamento. E aí você tá falando de um carro zero ou seminovo? Esse caso era um carro zero. Carro Ela ia zero. dar de entrada e ia ter que financiar a diferença lá, um pouco mais de 10 mil reais. O carro zero já não é um bom investimento, né? Por que não é, cara? Porque existe um negócio chamado depreciação, né? Que é quanto que o seu carro perde de valor
quando você compra ele, e, enfim, você comprou e você vai vender, esse preço, esse desconto é a depreciação. E carros novos perdem cerca de 20% do valor deles por ano, né? Então, basicamente, é que agora deu esses últimos meses aí, ficou meio maluco, aconteceu uma loucura aí na Subiu, FIP, né? subiu e tal, mas via de regra, o que a gente vê? Você comprou hoje um carro zero, tirou da concessionária por Já 100 perdeu. mil, você vai vender ele no próximo ano, você pega 80, né? Sim. Cai mais ou menos 20%. Sim. Então, por isso não é tão bom negócio nesse ponto de vista. Você compraria o quê? Um seminovo hoje? Se você chega lá e fala, ó, com o efeito de perder menos dinheiro, Sim. 2, 3 anos de uso? Cara, eu compraria um 19, 18. Ou alugaria, Gustavão? Will, eu Alugar nunca... é caro, né? eu nunca fiz Acaba essa saindo conta, caro. cara, na Depende, verdade. Depende, não. Às vezes não é muito caro, não. É praticamente o mesmo valor de uma parcela. Só que você não tem custo com seguro, você não tem custo com manutenção, você não tem custo com nada. E a Nossa, cada né? ano Tributo, você troca. É. Tem Acho um que lado depende bom do também. caso, né? Tem um lado bom também. Eu confesso que eu tô Tem que um fazer pouco um por cálculo. fora dessa conta aí. Eu vou ficar devendo. Eu vi algumas pessoas explicando e comparando, mas recentemente Mas não, é a média de não R$ precisei fazer essas contas. 2.500 reais por mês, você pega um carro zero de aluguel. A média é de 2 a 2,5. Um carro de 100 mil aí. Tem que fazer as contas, É. colocar no papel É. pra ver se compensa ou não. Que tem É, vários muito- custos, Muita várias gente coisas, tem né? dúvida sobre isso. Ou comprar ou alugar. Muita Porque gente tem dúvida. o carro tem a vantagem de você comprar ele quase sem entrada, né? Só que também quanto mais se financia, mais juros você vai pagar. né? Exatamente. Sim. Se você fizer a conta lá na frente, você pagou 3 carros, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você hoje, recebesse uma casa de herança, você ficaria com a casa ou você venderia e aplicaria esse dinheiro? Venderia e aplicaria o dinheiro. Faria exatamente o que eu tô fazendo. Aumentaria as posições da minha carteira de investimento atual. Nas mesmas porcentagens que elas estão hoje. Compensa mais do que deixar uma casinha lá alugada lá. Ah, muito mais. É a conta que a gente falou, né? Se eu deixo o imóvel para ser alugado, eu vou receber em média 0,5% do valor do imóvel, né? Se eu invisto o meu dinheiro na renda fixa, tá dando mais ou menos 1% ao mês, então o dobro, né? E aí existe um ativo financeiro chamado fundo de investimento imobiliário, que ele é igualzinho você ter uma casa alugada, só que você, na verdade, você tem shoppings, galpões logísticos, é uns trem mais chique, assim. Então, imagina o seguinte, é uma empresa que tem vários imóveis, esses imóveis são locados para vários inquilinos, né, para vários empresas, enfim, e eles pagam aluguel para essa empresa e essa empresa cobre os custos e distribui esses dividendos para todos os donos, os cotistas desses fundos. E essa grana é isenta de imposto de renda hoje. Então, eu tinha um imóvel alugado há alguns anos atrás e, a hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda, se você recebe direto do cara, né? Se você não paga o carnê-leão, que você desconta todo mês imposto, você vai fazer na declaração de ajuste, você cai para trás, meu, o tamanho do desconto do imposto de renda sobre essa grana de aluguel que você recebe. Então tem isso e tem o fato de que o fundo de investimento imobiliário rende mais do que o aluguel de um imóvel físico. 15%, né? Imposto de renda? É, De aluguel? depende do ativo, né? Depende do ativo. Alguns ativos chegam a ser 22,5% e é uma tabela regressiva dependendo do tempo que você deixa. Ativos de renda variável costumam ser... Eu acho que tem alguns que são 20%. O day trade 20%. 20% e tem alguns que são 15%. Mas o fundo de investimento imobiliário é isento de imposto de renda no dividendo. Então aquela grana que cai na sua conta já está paga. Entendi. E assim, tem muitas vantagens em relação a você ter uma casa. Por quê? Porque você tem uma casa. Se ela fica desalugada, meu querido, você tem os custos dela lá. Sim. E você perdeu a renda. Isso não acontece no fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque são vários imóveis e vários inquilinos, né? Então, se um sai, meu querido, não faz nem fá nem fu na sua carteira, né? Não muda muita coisa. Então, tem essa questão da segurança. Você tem uma administração profissional que vai ficar cuidando de reformar o seu imóvel, vai ficar se preocupando com os contratos, vendo níveis de vacância, né? E, enfim. E aí você tem liquidez, quer dizer, se você falar hoje, não quero mais morar aqui, eu vou vender minha casa, eu vou comprar outra. Você não faz isso do dia pra noite. Não. Pra você fazer isso do dia pra noite, você vai queimar um montão de dinheiro, né? Você vai perder um montão de grana, né?
No fundo de investimento imobiliário, meu querido, você entra das 9 às 5 lá com o mercado aberto, você bota uma ordem de venda lá, no minuto seguinte você tá com a grana no bolso. Agora, para fazer uma conta bem simples, então, o cara tem uma casa de 500 mil, se ele for alugar, ele vai alugar por 0,5%. Isso, Então, 2,5%. é a mesma coisa da poupança. A poupança não é 0,5%? A poupança é 0,5% ao Se mês. ele tivesse esses 500 mil simplesmente na poupança, ele economizaria todo aquele trampo de ter o inquilino lá. Sim. Muitas vezes até acabando com a casa, né? Exatamente. Tem gente que nem todo mundo pensa igual, né? Tem gente que cuida, mas tem gente também que, porque paga aluguel, vai lá, judia, depena a casa. Então o cara corre muito menos risco com o dinheirinho lá na poupança. É verdade. É uma referência, né? Pode ter gente que cobra mais que isso, pode ter gente que cobra menos, mas é as porcentagens que a gente usa para calcular. Agora, gente, por favor, poupança não é investimento não, né? Você pode estar recebendo certeza. 1%, 1 e pouco por cento aí na renda fixa, né? Bem maior. A grana da poupança de segurança, que é esse dinheiro que a gente tem, que ele precisa de liquidez, né? Eu preciso poder sacar ele quando eu quiser. Essa grana sim faz sentido eu deixar numa aplicação de baixa rentabilidade e alta liquidez. Aí pode ser a poupança, porque é uma grana que eu não tô preocupado com rentabilidade, né? Eu sei que ela não vai render muita coisa. Eu tô preocupado com liquidez ali. Então pode ser... Dinheiro na mão. Exatamente. Pode ser Tesouro Selic, é um lugar para deixar essa poupança. Pode ser fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento atrelado ao CDI. Ou pode ser poupança para... caderneta de poupança, para o objetivo de poupança de segurança. Tudo isso é 0,5%? Não, Tesouro Ou Selic varia? Não. O Tesouro Selic ele vai pagar o quanto tiver a taxa Selic mais uma pequena porcentagem. Então hoje o Tesouro Selic está pagando 12% ao ano. Ah, então dá mais 13, do até que subiu recentemente, Dá 13,25. mais do que 1%, então. Dá mais. Puxa. Mas também porque a inflação tá gigante, né? A inflação tá mais de 10% ao ano. Né? Mas nesses tipos de aplicação você não rentabiliza muito. Você praticamente fica ali bem próximo da inflação. Em alguns momentos você vai perder para a inflação. Você sabe que a taxa Selic ela fica correndo atrás da inflação, né? Quando a inflação sobe, eles sobem a Selic para tentar arrefecer o mercado e abaixar a inflação. E fica nesse jogo eterno, né? Sempre foi assim no Brasil, né? Sempre. Sempre foi. Agora vamos falar de gente grande. Dinheiro grande. Sim. 500 mil, 1 milhão de reais. O que esse povo faz com a grana, assim? O que você recomenda? Cara, quando você tem um nível financeiro desse porte, você tem acesso a melhores produtos, né? Então você tem lá no seu... Se você tiver conta num banco grande, né, você tem um gerente especial lá, tem gerentes que só cuidam de contas grandes e tal. E esse cara vai oferecer para você produtos que rendem um pouco mais, né? Mas como o Luizinho me perguntou, eu faria o quê? Eu distribuiria esse dinheiro em produtos... Nunca num lugar só, né? Nunca num lugar só. Até esse cara aí desse banco grande, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai te vender produtos daquele banco, né? Quer dizer, imagina o seguinte, você vai indo lá na loja da Coca-Cola, sei lá, tem uma loja da Coca-Cola de roupa. Então você vai lá, tem a camiseta da Coca, tem o tênis da Coca, tem a calça da Coca, só que você só compra coisa da Coca. Aí você atravessa a rua no shopping, atravessa pro outro lado do shopping, tem a loja da Adidas. Aí tem meia da Adidas, cueca da Adidas, mas só vende Adidas ali, né? O mercado financeiro é a mesma coisa. Você vai lá no banco grande, lá ele vai vender para você o CDB, o LC, o fundo do banco. E por que a gente vai para as corretoras? Porque a corretora é o shopping, velho. A corretora tem produto do banco A, do banco B, do banco C e de uns carinha quebrado que não tem grana para entrar no shopping, que não tem grana para ter loja, só que porque ele é pequenininho, ele oferece uma rentabilidade maior, porque ele tem mais risco. Então ele paga mais. Então, nas corretoras você tem acesso a muito mais produtos que o seu banco não dá acesso. Por isso que a gente tem que ir para a corretora, porque a gente tem acesso a muito mais coisas. A variedade é bem grande mesmo. É. E outra, então custo, né? Então depois nós troca ideia no particular. Né? Não tem custo nenhum. Bota né? a risadinha aí, meu. Da Praça é Nossa. Tem que ir mesmo. Então, mas né, em corretora também o custo é zero, né? Praticamente. Em vários produtos, né? Tem algumas corretoras que cobram taxa de... Como é que chama? Quando você compra e vende ação naquela taxa... Não me lembro o nome agora da taxa. Eles cobram por operação que você faz. Ah, sim. Mas algumas corretoras são isentas, né? Sim. Aí depende do produto também. Para a grande maioria das corretoras, acho que posso dizer para todas as corretoras, tesouros, CDBs,
fundos de investimento imobiliário são isentos desse tipo de taxa, né? Entendi. Corretagem chama, desculpa. Corretagem, isso mesmo. Tô nervoso aqui, não tô esquecendo as coisas. Agora tem muito golpe, né, Gustavo, no mercado, né, cara? Como que o cara que vai investir uma grana, ele consegue, assim, tipo, dar uma visão, assim, geral e falar, esse aqui tá com cheiro de golpe. Legal. Esse aqui é mais certo. Como é que é, hein? Cara, Pirâmide. vira e mexe, chega Direto, esse né? tipo de questionamento pra mim, né? Pô, me ofereceram isso aqui, o que você acha, né? Bom, é basicamente o seguinte, gente. Eu expliquei já pra vocês a questão da renda fixa e da renda variável, né? A renda fixa é um dinheiro garantido, certo? Que você sabe que vai vir pra você e não tem muito erro, né? A renda variável não. A renda variável você pode ganhar muito mais que a renda fixa, mas pode perder também. Então, basicamente, assim, você tem que olhar pra taxa de juros do país. A taxa de juros hoje está em 13,25%. É um pouquinho mais de 1% ao mês. Se alguém vem oferecer pra você um negócio e falar assim, ó, cara, tem um investimento aqui garantido 3% ao mês. Você fala, como é que o cara faz isso? O único jeito dele fazer isso é indo pro mercado de renda variável, comprando e vendendo ações, comprando e vendendo ativos. Por que esse cara vai fazer isso com o seu dinheiro, velho? Ele pega dinheiro no banco a uma taxa baixa lá e aplica o dinheiro pra ele. Por que ele vai fazer isso pro seu dinheiro? Então não tem sentido não tem como você garantir uma rentabilidade muito maior do que a taxa Selic, assim, de graça, né? Só se você fizer renda variável e logo não é garantida, né? Então aí, como que esses negócios se sustentam, né? A famosa pirâmide. Ele se sustenta enquanto tem gente entrando e colocando dinheiro na parada, né? Por que você consegue tirar 2%, 3%? Não, mas eu entrei lá, já tem 6 meses que eu tô ganhando 2%, 3% ao mês. É claro, porque tem uma galera entrando ainda embaixo de você e o cara tá te remunerando em cima da galera que tá entrando, né? A hora que parar de entrar gente, você tá quebrado, né? Essa é a característica da pirâmide, que ela se sustenta em cima de quem tá entrando. E é por isso que a gente fala que o INSS é uma pirâmide, né? Porque a galera paga o INSS todo mês e quando ele se aposenta, ele vai receber aquele valor, né? Só que não é bem isso. Você não vai receber aquele valor. Aquele valor que você pagou, o Brasil já gastou há muito tempo. Então, o dinheiro que os aposentados estão recebendo hoje é o dinheiro que eu e você e todo mundo que tá ouvindo tá pagando de aposentadoria hoje. Que reduziu bastante já, né? Exatamente. Então a gente tem um problema aí, porque a população está envelhecendo, está vivendo mais, né? O cara tá desfrutando de mais anos da Previdência e a quantidade de pessoas que está contribuindo está reduzindo, né? Porque a taxa de natalidade está baixando. E a informalidade também está aumentando. Eu não sei direito aos fatos se está baixando ou aumentando, mas tenho a impressão que a informalidade está aumentando. Tem muito autônomo também, né? Então tem muita gente que é autônomo e não paga. Tem a opção de não pagar. Não paga o INSS. Paga uma previdência privada. Pois é, então exemplo, tende a dar merda esse negócio no futuro. Então Agora, faça a sua previdência privada. esse é um assunto interessante. Por exemplo, se você trabalhou a vida inteira no CLT, certo? Certo. Você trabalhou no CLT, você pagou lá a previdência durante aqueles anos todos. Sim. Faltando 5, 6 anos para se aposentar, você fica desempregado, Uhum. certo? Certo. Parou de pagar. E aí? O que você faz da vida? Vamos dizer, porque para você arrumar outro trabalho, às vezes é difícil. Se você ficar no trabalho informal, falar, vou trabalhar informalmente aqui que eu vou ganhar mais até do que eu trabalhava. Você deve continuar pagando por fora para fechar essa previdência? Sim. Ou é um dinheiro que você vai jogar no lixo? Cara, veja bem, você já contribuiu tanto tempo, assim, por mais merreca que seja, é uma fonte de renda, né? Então acho que compensa você terminar de pagar, né? E aí, você quer trabalhar na informalidade, abre uma MEI e recolhe. Dá pra você recolher INSS com uma MEI, né? Mas a previdência em si, ela ainda compensa. Você Vamos fala... dizer, você já pagou, tudo bem, que nem você falou, já pagou mais da metade, mas ela compensa, porque o que você paga ali por mês, o que você vai receber lá na frente... na verdade, não existe essa conta, né? Porque você contribui por X anos e depois você recebe até morrer, né? Então, na verdade, não compensa pro governo, né? É péssimo. Mas, assim, do ponto de vista de quem tá pagando, né? Nesse exemplo que você me deu, o cara já pagou 30 anos.
ele vai continuar na informalidade e tal. Então dá um jeito de se aposentar, né? De continuar, de integralizar esse resto que falta e pelo menos ter essa fonte de renda mesmo que ela seja pequena. Entendi. Porque eu te pergunto porque às vezes as contas que eles fazem lá é meio confuso, né? Às vezes você confuso. paga um valor alto para receber um valor baixo. Aí se você quiser receber o teto, você tem que pagar bem a mais agora, para depois você pegar lá na frente. Acho que eu entendi agora a sua pergunta. Entendeu? Tem um lance lógica? assim que você precisa pegar um cara, um advogado tal, que sabe fazer essas contas certinho, porque realmente é meio nebuloso, assim, meio porque obscuro esse não, cálculo. Não né? é um cálculo fácil, assim, que você fala, vou pagar R$100 agora, eu vou receber 1.000 lá na frente. Não é um cálculo assim, é meio maluco, né? Sim. E aí parece que os últimos anos pesam mais, né? Não sei se eles fazem com base no que você pagou nos últimos 5 anos, parece que tem um negócio desse. Eu não tenho muitas informações sobre isso pra te passar, mas vale a pena conversar com um advogado, tá? Alguém que entende disso aí. E, por exemplo, se for com base nos últimos 5 anos, paga o teto nos últimos 5 anos, né, meu? Pra poder pegar o máximo, Exatamente. Né? Uhum. Tudo parte da disciplina, então. Exatamente. E qual dica que você dá pra pessoa que não tem disciplina, uma coisa técnica, uma coisa que ele pode fazer, assim, pra tentar modificar isso? Essa dificuldade que ele tem de não conseguir guardar e não ter essa disciplina. Cara, eu diria pra ele colocar um objetivo de um desejo que ele tem. Na mentoria, eu falo de 2 itens, que é sonhos e desejos, né? Sonho é aquela coisa que você vai demorar muitos anos pra conseguir, tipo aquela casa na praia que você quer ter, ou aquele carro dos sonhos, assim, aquela coisa muito cara. Isso dá um alvo pra gente, dá um gás pra você continuar guardando. Você fala, não, peraí, eu tô abrindo mão aqui do japa no final de semana, eu tô abrindo mão de não sei aonde com a família, mas porque eu tenho um objetivo. Meu objetivo é aquele, né? E o desejo é um item intermediário do sonho, quer dizer, é uma coisa que eu compraria com alguns meses de grana guardada. Então, exemplo, o cara gosta muito de jogar videogame, ele vai comprar um PlayStation 5, sei lá quanto custa, 5 pau, né? Ele tem que guardar alguns bons meses para conseguir. Quando você tem um objetivo, aquele processo, né, até que você atinja, ele é menos doloroso porque você tem o alvo em alguma coisa, né? Agora, hábitos em geral, existe uma teoria que diz que tudo que você faz por 21 dias seguidos vira um hábito, né? Aí um monte de gente questiona, fala que não é nada disso, que tem que ficar 6 meses, 180 dias, enfim. Mas, cara, qualquer hábito que você quer mudar, assim, bota um despertador ali e foca nos primeiros dias até que isso fique um pouco menos dolorido, né? Ninguém precisa fazer força pra escovar o dente, né? Porque você faz isso desde criança. Então, até que vire um hábito, bota... No meu curso, por exemplo, na minha mentoria, eu falo para as pessoas anotarem todo o santo gasto por pelo menos 30 dias. Um chiclete, ela tem que anotar. Como é que ela faz isso? Nos primeiros dias, 2 despertadores no celular. Um na hora do almoço. Tudo que eu gastei da hora que eu acordei até agora, pego e anoto. E outro à noite. Tudo que eu gastei do último alarme para esse, pega e anota. Daqui a uns dias, você já tá lembrando, a hora que você compra, você já anota. Então eu falo esse lance dos despertadores para te ajudar a ir entrando nesse fluxo. E aí. até tem uns aplicativos, né? Que ajudam também, né? Tem, cara. Tem você sempre tá ali e tal. Ele faz essa contabilidade para você, né? Você consegue inserir os seus... Tem alguns aplicativos que até linkam com a sua conta corrente do banco. Então, que legal. ele vai atualizando lá para você. Acho que vale a pena. Assim, eu sempre falo que cada um, né? Tem gente que gosta de fazer no papel. Tem gente que se entrega uma planilha pra ele fala, cara, não vou usar isso aqui, vou fazer no papel. Ótimo, sim, faz no papel. Faça, né? Tem gente que faz no bloco de notas do celular. O importante é fazer, cara. Não importa a forma, o importante é fazer. Legal. Agora, Gustavo, do ponto de vista técnico, se eu vou comprar uma televisão hoje, ela custa 5.000, parcela em 10 vezes no cartão ou 5% à vista? 5% à vista. Com certeza. Melhor 5% à vista, mesmo se eu for pagar em 10 vezes sem juros? Vamos pensar. Se você... Vamos pensar isso agora junto aqui. Você vai... Qual que são as opções? Você tem um desconto de 5% ou você fica com esse dinheiro aplicando ele, esse período, né? De modo que ao final de 12 meses você terminou de usar esse dinheiro. Como você vai sacando uma parte desse dinheiro por mês, é uma conta não tão fácil, que eu não sei fazer de cabeça. Mas teria que fazer essa conta para ver o que vale a pena. A princípio eu prefiro um desconto de 5%. Só que o que acontece hoje? Você vai comprar lá na Amazon, velho, não tem essa de desconto, velho. Ou você compra à vista no Pix,
ou você ou parcela no crédito sem juros, né? Sim. Aí eu não parcelo porque eu não gosto de parcelar, enfim. Mas eu compro tudo no crédito por causa de pontuação de cartão pra vender milhas depois, né? Que é outra seara também financeira. É legal esse assunto, hein? Exatamente. Como é que funciona? Você sabe como é que funciona esse processo aí? Cara, é assim. Você tem um programa de pontuação no seu cartão de crédito que quanto mais você gasta, mais pontos você faz. E aí o primeiro detalhe se você quer fazer pontos no cartão de crédito, você tem que ter um cartão que converta bem. Tem cartões que convertem 1 ponto a cada dólar, ou seja, você tem que gastar, sei lá, R$6 quase pra fazer 1 ponto. E tem cartões que fazem 1 para 1. Você gasta R$1, você ganha 1 ponto. Os melhores são 1 para 1. R$1 para 1 ponto. Com essa pontuação, já tem uma galera que já usa ela pra fazer alguma coisa. Então ele troca por um prêmio, um brinde lá dentro do programa do cartão de crédito, né? Sim. Só que a grande sacada mora em você transferir esses pontos desse programa do cartão para o programa de companhias aéreas, que no Brasil são só 3, que é o programa Smiles da Gol, o programa Latam, a Latam Pass da Latam e o da Azul, Tudo Azul. São os 3 programas no Brasil. Hora que você passa do programa do cartão para o programa das companhias aéreas, existem promoções que ele multiplica os seus pontos por 50%, por 100%. Então, se você tem 100 pontos, você passa para lá por 200, por exemplo. Aí você já dobrou. Então, se os seus pontos valiam R$1.000, você já dobrou, já tem 2.000. E aí ali mora a brincadeira. Aí, normalmente, a vantagem tá melhor ali. Aí você pode pegar ela em passagem aérea, ou você pode vender. Ou você pode vender. Aí tem sites que compram essas milhas. As milhas. É meio um cambalacho, que porque o que eles fazem? O que eles fazem? Eles pegam essas milhas, eles logam na sua conta e eles emitem passagens para pessoas X pela sua conta com essas milhas. Então é um cambalachão, assim, mas funciona bem. Funciona bem. Eu já vendi, tá tranquilo. Mas, eu vejo bastante curso disso daí. Tipo, tem uma galera. Na internet vendendo como que faz esse processo e tal. Sim. Tem como dar vários... Como juntar milhas. Juntar é como você fazer dinheiro com cartão de crédito. E vai nesse processo que ele falou. Tem várias manhas. Você pode assinar os programas das companhias aéreas, você pode assinar, você paga mais uma grana e ele multiplica mais seus pontos na hora que você passa, né? Aí é tudo a questão de fazer conta, depende do quanto que você gasta por mês. Os cartões que convertem mais têm anuidade mais cara, né? Então é um monte de coisa assim que você tem que considerar. Quem não deve gostar muito é o comerciante, né? Que você vai comprar uma balinha e você vai pagar no crédito. Eu faço isso, cara. 3 conto eu pago no crédito. Chicletinho, né? O house, assim, né? Eu vendo água lá, R$2,50, o cara passa no crédito. Fazer o quê? É isso. Mas voltando à pergunta lá da televisão, eu sei o que eu faria. Compraria parcelado. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro à vista. Você não é disciplinado, cara. Você não tem hoje. Não, mas não compensa. Vamos dizer assim, se você pegar e parcelar 5.000 sem juros, se você é o cara do tipo do cara que paga o cartão certinho, compensa mais parcelar, não compensa? Então, a conta que você tem Aí que fazer né? é qual que é o custo de oportunidade desse dinheiro? Será que ele rende mais que 5%? Ou eu vou gastar tudo no primeiro mês? Eu já vou comprar estante. Tem tudo isso. E é exatamente isso, é a questão da disciplina, né? Se você gastar, né? Já não compensa. Aliás, o fator principal é a disciplina, né? Disciplina. Na questão do dinheiro, né? Exatamente. A gente sempre fala, o dinheiro não leva desaforo, né? Sim. Ô, Gustavo, agora voltando para renda variável, você já trabalhou com opções ou não? Cara, não, eu tô namorando esse assunto aí. Eu tô querendo fazer operações estruturadas, né? Aquele lance de... Pra rentabilizar a carteira, você vender uma opção de uma ação que você já tem, porque aí se o cara exercer, tudo bem, porque você vende ela com lucro. Se o cara não exercer, você ganhou uma grana por essa opção. Eu tenho uma reunião com o meu assessor sexta-feira pra falar disso aí. Venda coberta, venda descoberta. É isso aí. E dá, viu? Dá uma dinheiro. Você faz? Você tem ações, né? Tenho. Eu faço. Legal, mano. Depois nós trocamos uma ideia, Não então. tenho tantas ações, mas dá pra você tirar um dinheirinho. E é bem mais... Às vezes chega até a 3, 4, 5%. Mas você tá falando de venda descoberto.
Não. Alugar uma ação. Não. Eu tenho uma ação e eu faço uma venda de put. Ah, legal. É isso que eu quero fazer, mano. Uma venda de put. Eu tô namorando esse assunto. Uma venda de call. Tipo, você tem ação, você vai fazer uma venda de call. Uhum. Né? Aí você tem uma remuneração ali se não for exercido. Isso. Se o cara exercer, você tá vendendo com lucro. Você tá vendendo com lucro. E os Will estão viajando aqui. Vamos lá fora. Vamos lá fora, deixa eles conversar um pouquinho. Legal. Estão Mas, viajando opções é um mundo muito Show. louco. É um mundo à parte, cara. Muito louco. Tem pessoal que faz renda fixa com opção. Pra você ter uma ideia. É um lucro meio que garantido. Lógico que menor. Uhum. Pode chegar a 1,5% também. Mas é uma operação que ele não perde, né? Ele tem o ganho dele e seguro ali. Não tem, assim, zera praticamente quase o risco. Mas é uma estrutura muito... Tem que estar tudo bem meio casado ali. Tem que saber fazer. Né? É um mundo da hora. Interessante. Se informe que você e vai se começar gostar. a mexer com isso aí, né, Luizinho? Começar a mexer com ação, esse tipo de coisa, de investimento, vicia, né? Você vai querer... Vicia, total. É porque o que ele falou, a renda variável, ela não tem um limite de ganho. Você pode, tem mês que ele falou 300, mas eu já vi casos do cara ganhar mais de 1000% em cima de um investimento, entendeu? Uhum. É lógico que é raro acontecer umas coisas dessas, mas tem. Mas tem que ter renda variável, o rabinho virado pra lua, né? Não, cara, é conhecimento e você tem que ter coragem, né? Você não pode ter medo. Você adquirir o conhecimento, você vai ter coragem para enfrentar aquilo e saber o que você vai fazer. Uma hora que inverter a situação, você não ficar pensando, já sair, entendeu? E também o psicológico, né? Que a gente tava conversando Total. antes, porque igual... O Will faz vendas, né, Will? E o não é parte do sim, né, cara? Se o vendedor ficar chateado quando ele toma um não, né? O Flávio Augusto fala que você tem que conhecer. Pra cada sim que você vai receber, X nãos, né? Sim. E aí o cara que é trader é isso, né? Ele vai tomar na cabeça algumas vezes, né? A questão é na média algumas não, várias. A questão é na média ele tomar menos na cabeça, né? Ganhar mais do que perde, né? Mas vai ter dia que você vai ter que dar o stop loss lá e vai sair perdendo aquela grana. Aí entra a questão psicológica. Que é onde a maioria dos traders patina, né? Vai adquirindo experiência com o tempo também, né? Sim. O trade, o day trade, é complicado por questão disso. Quando você tá ganhando, você quer fechar a operação logo, porque você quer ter aquele lucro. Quer garantir o lucro. Garantir aquele lucro. Mas e aí você acaba não ganhando tanto. Então. Por sair rápido. Você, aquele medo de voltar ao mercado e você perder aquele lucro, você quer já fechar a operação. Aí quando você tá perdendo, você vira um cara corajoso. É o contrário. Você fala, não, vai virar, voltar, vou esperar. Não, vou esperar, vai voltar, e não volta. E só degringola. Tem dia que o mercado não volta e você fica ali que nem um louco. Muitas pessoas vão começar a se ligar em sair das coisas comuns e entrar no mercado financeiro? Cara, eu acho que sim, né? Como eu disse, atirar pelo número de CPFs da bolsa que entrou aí. E também a internet tá trazendo muita informação para nós, né? Qualquer um que quer aprender sobre criptomoeda, cara, nunca ouvi falar disso aí, joga no YouTube, aparece um caminhão de vídeo, né? Então, eu tenho visto, assim, bastante amigos, bastante conhecidos se interessando, entrando nisso aí. Eu acho que tem um futuro bom, assim. E sem dizer que você pode entrar com pouquíssimo dinheiro, né? Sim. Pouquíssimo valor. Pra quem quer começar. As corretoras mesmo, facilitou muito hoje o acesso a você ter ao mercado financeiro, né? Facilitou demais. Hoje, você abre uma conta numa corretora, você coloca um dinheiro lá, um limite que você pode operar, fazer alguma coisa, você consegue fazer tudo, cara. Pela internet ali na sua casa. Então. Consegue operar, você consegue... puxa no YouTube, vê lá uns modelos de operações de opções. Você já estuda um pouquinho, vê como é que funciona. Você entra no mercado, entra na corretora e já começa a fazer a sua operação. Sim, antigamente não tinha isso. Então, por isso que entrou muito CPF na Bolsa de Valores. Dependia muito dos outros, né? Pra fazer pra você. Antigamente, para você operar um mini contrato de dólar, por exemplo, você tinha que ter no mínimo, sei lá, 10 mil, 15 mil reais na conta para você poder abrir um contrato. Agora, hoje não. Hoje tem margem aí que você tem que ter uma margem de 50, 60 reais, 65 reais para você operar um mini contrato. Caramba. Então. Eu vi investimentos. Facilitou bastante. O C6, o Bank, o digital, a partir de R$1. Investimento a partir de R$1. Então, entendeu? Então, não tem como a pessoa falar que não dá.
E hoje, Tem como começar? Tem como começar fácil. Não tem desculpa mais, Não né? tem desculpa. hoje não até tem. pelo aplicativo do banco você faz as coisas Sim, lá, né? faz. Você Então. investe parte do... Porque quando você entra, você falou do Nubank, né? Eu também gosto do Nubank, tem o Nubank também. Você entra lá, já entra lá, logo na primeira página, né? Invista CDB, parte do seu tá. dinheiro. Sim. Mas se você deixa o dinheiro no Nubank, ele vai rendendo já automaticamente. Automático, É. automático. Rende merrequinha, mas rende. É CDI, né, que eles colocam, acho, não é? Acho que é 102, 100% CDI, uma coisa CDI. assim. Rende bem, Mas sim. é um dinheirinho É bacana. lógico, mais do que a poupança, pelo menos. É um dinheirinho bacana. O CDI ele tá sempre muito perto da taxa Selic, né? CDI é um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, se você deixar um ano lá, ele vai render uns 13%, mais ou menos. Bom, então, resumindo tudo que a gente aprendeu aqui com você hoje, põe o dinheiro na poupança e beleza. Tira o dinheiro da poupança, abre uma conta na corretora, faz uma mentoria comigo que eu te explico exatamente onde você põe o dinheiro. E como que as pessoas te acham? Cara, eu tô no @gucapô no Instagram. Eu faço essas mentorias financeiras para pessoas físicas e jurídicas. Tenho ajudado também uma galera que é empresária e tal, mas tá com as contas tudo bagunçada na empresa, não sabe o que é fluxo de caixa, não sabe o que é capital de giro, não sabe o que é reserva, tá tudo bagunçado. Mistura CPF Mistura com CNPJ. CPF com CNPJ. Isso é grave, hein? Paga a conta de luz no Isso aí é cartão o que eu da mais empresa. faço na empresa. Aí a gente ajuda esses caras a separar. Tal, O certo é separar, né, Google? É muito importante, porque Com senão certeza. você não consegue medir como é que a sua empresa tá indo, né? E você rouba a sua empresa, Sim. porque aí você tem uma necessidade em casa, você vai lá e saca. E se você saca, você não tem controle dos indicadores da sua empresa. Qual é a lucratividade? Qual que é a rentabilidade da minha empresa? Qual que é o giro da minha empresa? Por isso que você tem que ter um Prolabore, né? Importante, a remuneração do sócio, né, do empresário, ela é composta por duas partes. Uma parte fixa e uma parte variável, né? Os alunos já aprenderam hoje. Tudo é uma parte fixa e uma parte variável. Sim. Então o Prolabore é a parte fixa da remuneração do sócio, do empresário. Por quê? Porque ele vai lá todo dia trabalhar na empresa, meu. Se ele tá indo lá, ele tem que receber por aquilo, né? Qual que é o valor? O valor de mercado. Se você faz o trabalho de gerente, quanto você pagaria para pôr uma pessoa no seu lugar? Esse é o valor do Prolabore. E a remuneração variável é em cima do resultado da sua empresa. Então você fez lá o demonstrativo de resultado do exercício da sua empresa, fez a contabilidade da empresa, vendi não sei quantos mil de sapatos, paguei os funcionários, paguei as contas de luz, de água, tal. Sobrou lá o lucro líquido 10 mil. Esse 10 mil eu posso, se eu quiser, remunerar o sócio como dividendo e lucro, que é devido porque a empresa teve resultado. Então uma parte fixa e uma parte variável. O sapato do Paraguai. Agora a gente sabe o golpe que ele dava aí na cidade. Jamais. Comprava no O Paraguai e sapato já mandava fez a mão, carimbar. amigão. Você vendia o que lá, Sapato Will? de primeira linha. Salvatore Scarpans, Ferragamo. Scarpans, botas, eu vendia... Que chute. Não era essa linha, não. Tinha chuteira, nessa mesma época também. Tinha. Vendi chuteira, bolsas, tudo de primeira, né? Só coisa fina Não, trabalhava. mas o pessoal fala bem do só. Fala bem ainda, né? Eu tive durante 4, 5 anos, mas foi um ciclo que se encerrou na minha vida e não tenho saudade nenhuma disso. Não, Dá não um tem. trampo, né? Ah, não é só o trampo, não. A vida da gente é feita de ciclos e mudanças, né? O que passou, passou. Muito bem. Lógico. Tudo é aprendizado, né, Will? Claro, Tudo é Tudo é evolução. aprendizado. tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu acho que quando a gente tá numa certa zona de conforto, tudo que a gente olha ao nosso redor, a gente acha muito legal e muito fácil, né? Então a gente vê ali o cara da loja ganhando um dinheiro e fala, vamos montar uma loja também é fácil, né? Então, O cara ganha dinheiro, aí você vai e monta, Verdade. aí você quebra as Você caras. aprende que não é tão fácil assim. Aí você começa a observar já de uma outra maneira, né? Aí você vê que cada um tem o seu quadrado mesmo, né? O cara... Mas você aprende, né? É. Vai aprender um monte de coisa. Vai tomar na cabeça, vai aprender um monte de Já coisa. tomei bastante na cabeça já, né? Já fechei restaurante. Ixi. É. Aprende também, aprende. Viu? Só que cada vez que você fecha, aí é anos e anos pagando, não é? Você sabe muito bem disso, né? Você fecha uma empresa, não é? Fechou a empresa, tchau, vamos pra Coitado. próxima. Você fica, anos pagando coisa velha da empresa. Aparece é. um monte de coisa, cara, que você nem imaginava. Faz parte, né? Que nem você falou, né? A gente falou, faz parte do aprendizado, né? Mas Sim. aí o certo é o cara, ele conseguir ter uma visão boa de como é que tá andando a empresa, né? E ele consegue botar um stop loss, né, Luizinho? Ou não, Stop até loss. aqui eu vou, mais do que isso aqui eu não vou, porque não tá Então. dando lucro, né? Então, mas é isso que é a questão. Até o ponto de você desistir ou persistir.
Aí tem gente que fala, se você desistir é porque você não persistiu o suficiente para acontecer. Uhum. E se você ficou lá e afundou, é porque você passou da hora de sair fora. O Flávio basicamente isso, Flávio né? Augusto fala um negócio interessante, que é, não tem problema em você desistir. Se você entender que o projeto não é viável, né, que não tá fazendo sentido o que você tá fazendo, você abandonar aquele projeto e ir para outro é não desistir de você, né? É continuar o seu projeto de vida, né? O seu propósito, enfim. Sim. Às vezes a porta lá da loja de sapatos se fechou e se abriu um outro momento, né? Um restaurante, agora um podcast. É isso, né? Mas eu vejo dessa forma também. As portas se fecham para a sua evolução também, né? Claro, com certeza. Porque você vai descobrir várias outras áreas, outros conhecimentos, outros ambientes, e isso só vai proporcionar mais conhecimento para você. Uhum. E eu acredito muito que vai chegar uma hora que as coisas vão acontecer. Eu creio também. Tem que Tudo muda acontecer. muito, né? sou Eu já otimista. tive vários tipos de comércio. Já tive vários. Hoje em dia eu forneço materiais para indústrias, né? Diferente. Meu ramo agora é outro. Trabalho diretamente com fábricas e indústrias. Então é um ramo diferente do comércio, assim. Prefiro muito mais do jeito que está agora. Mas a vida muda muito, né? Você vê, quem diria que hoje em 2022 a gente estaria aqui com um podcast? É isso mesmo. Pois é. Quando que eu pensei? Jamais, ano passado, nunca pensei. Então estamos aqui, ó. Estamos tentando e estamos jogando. Eu acho que a vida é assim. A vida é um jogo e você tem que se jogar mesmo, precisa O aprender. Gustavo sabe disso. Quanto maior o risco, é o maior o retorno. Maior possibilidade de retorno. Possibilidade. Mas vamos pensar que é o maior retorno e vai ser. E vamos jogar o jogo aí, né? Nada como então, você aprender jogando. Tudo você tem que se arriscar nessa vida. É verdade. Mas eu falei porque, assim, acho que a maioria dos empreendedores, eles não têm esse controle, né? Então, o cara vai ver que tá devendo na hora que já tá devendo um montão, né? Não, mas eu tô lucrando, né? Mas cadê esse dinheiro? Pra onde tá indo, né? Se ele consegue ver legal como é que tá funcionando a máquina da empresa dele, ele consegue, né? Hoje mesmo um mentoriado falou, cara, eu vou pegar um ponto ali, no coisa tal, eu vou vender tanto, não sei o quê. Aí 1 minuto eu fiz a conta pra ele aqui, ó. Tal, com essas informações que você tá me dando, você precisa vender X pra break-even, mano, pra empatar. Puxa, é mesmo, né? Acho que não vale a pena, né? Não é desencorajar, assim, né? Mas é pé no chão, né? Entender Mostrar o que tá a acontecendo, realidade, né? É isso mesmo. A vida Mostrar a é realidade. braba, meu. Tem que encarar de frente. Se todo mundo tivesse um cara que nem você pra abrir os olhos, né? Então, É verdade, né? agora ajuda pode, pra é caramba. Só entrar À em contato disposição, com ele agora. Deixa seu telefone, Gustavo, É. pra quem quiser entrar em contato com você. Anota aí, galera. 11996202311. A gente pode marcar uma conversa aí de uma meia hora pra entender o seu caso. Quem sabe eu já te dou um input aí. Ou senão a gente fecha um pacotinho de mentoria e tal. E o Instagram, Legal. fala de novo. @gucapo. Gucapo. Muito bem. Bom, então, Agora é caneca. deixa eu fazer um presente aqui pra você. Separamos aqui com todo o coração. Olha, até a caixinha. A lembrancinha do especial. nosso Pod Uma My caneca Brother. pra você aí do Pod My bom. Brothers. Agradeço, queridos. A gente que agradece. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado Agora eu pela vou- participação aí. Tirou todas as dúvidas da gente Que aqui. isso, à disposição. Eu vou assistir agora o podcast Pod My Brothers tomando na minha caneca. Você do pode tomar uma podcast. cerveja, pode tomar uma aguinha, tomar o que você quiser aí. Muito bom, muito obrigado. 400 ml. Very good. Cabe a garrafa inteira aí. Garrafa não, latinha, né? A latinha. A garrafa A não. latinha. Long neck cabe. É isso Valeu. aí, pessoal. Valeu, mano. A você Obrigado, de casa, amigão. curta a nossa página lá no Facebook, no Instagram, @PodMyBrothers. Certo? É isso aí, galera. Valeu, Gustavo. Valeu. Obrigado pela Que isso. presença. Não se aí, viu? esqueçam de Obrigado se mesmo. inscrever lá, tá bom? Até o próximo Pod My Brothers. Valeu, galera. Um beijão. Valeu. Tchau, Obrigado. pessoal. Falou. Até o próximo Tchau. programa. Fica na Até paz, mais. galera.